Salve dos irmãos com o Pai do Senhor, amém? Negócio bonito, né? De se ouvir. Parabéns, Deus seja louvado. Amém? Muito bonito. Meus irmãos, vamos para Jonas. Jonas, o livro de Jonas. Nós vamos começar a estudar a introdução ao pecado. Agora a gente até hoje está falando de oração. Vocês prestaram atenção, não prestaram? Até hoje a gente estava falando de oração, de comunhão. Agora a gente vai começar a falar de pecado. Deus abençoe, tá, meu irmão? A gente vai começar a estudar sobre o pecado. E eu acho que a primeira lição que a gente tem que aprender sobre o pecado é o perdão. A gente vai ver perdão hoje, amém? Só que as próximas aulas vai ser tudo relacionado a pecado, amém? Olha lá, foi oração, aí encerramos o ciclo de oração. Agora a gente vai começar a falar de pecado. Jonas, vocês abriram aí? Abre a Bíblia, todo mundo que tiver Bíblia, abre em Jonas 4. Ó, Jonas, o capítulo 4. Vocês lembram da história de Jonas, né? É conhecida, não é? Lembra? Deus pegou, chamou ele e falou, ó, eu quero que tu vai pregar onde? Em Nínive. Ele pegou e falou, pra lá eu não vou. E aí ele diz a palavra de Deus que ele desce até Jope, pega um navio, pra onde? Tarsis, não era? E aí ele pegou um navio para Tarsis para fugir da presença do Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. Deus mandou o quê lá no mar? Uma tempestade, não é? Mandou uma tempestade. Os marinheiros estavam, cada um clamando pro seu Deus, e Jonas estava fazendo o quê no porão? Tava dormindo lá no porão, diz a palavra de Deus. Tava dormindo lá, e aí o capitão do barco chegou para ele e falou: meu irmão, você não tá vendo o que tá acontecendo? Nós estamos morrendo. E aí ele pegou e falou: olha, não precisa jogar as coisas suas para fora, não precisa lançar sorte, não. Eu já vou de antemão avisando que a culpa de tudo isso é minha. Porque Deus me mandou cumprir uma missão e eu tô fugindo da presença dele. Joga-me no mar. E aí vocês me jogando no mar, tudo vai cessar, tudo vai se acalmar. E diz a palavra de Deus que os marinheiros fizeram isso e o mar se acalmou. Jonas estava descendo, né? Porque jogaram ele no mar. E aí Deus mandou quem lá? Um peixe grande, não é? Diz a palavra de Deus. Esse peixe grande engoliu Jonas. Jonas, então, ora a Deus. E a oração dele, no capítulo 2, é muito bonita. E aí Deus dá uma nova chance para ele. Diz a palavra de Deus que Deus manda o peixe devolver Jonas em terra. O peixe faz isso. E aí, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Capítulo 4 e 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou todo ressentido. É isso que diz a minha Bíblia. A palavra de Deus está falando que Jonas, ele ficou irado aqui. Ele ficou revoltado. Ele queria morrer nesse capítulo 4. E aí a gente tem que entender o porquê que Jonas está tão irado, está tão revoltado, está tão machucado. Para a gente entender, a gente tem que ir para o capítulo 3. E aí a gente vai entender por que Jonas se irou. Vamos voltar então para o capítulo 3. O capítulo 3 vai nos dizer assim, capítulo 3, verso 1. E veio a palavra do Senhor, a segunda, porque a primeira, lembra? Aconteceu tudo que tinha que acontecer. Agora, o grande peixe devolveu ele em terra, e aí vem o quê? A palavra do Senhor pela segunda vez. Ficou claro, né? Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizer: olha Deus, olha para Jonas e fala: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu já te mandei. Deus olha para Jonas e fala: eu já te dei uma ordem e eu tô reafirmando isso. Vá lá e prega contra Nínive. Verso 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Ele fugiu agora? Fugiu nada. Ele passou pelo vale da sombra e da morte no ventre da baleia. Vai fugir? Vai nada. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. O que o texto está dizendo aqui? Que Nínive era tão grande que se você começasse a caminhar na entrada da cidade, quantos dias você demoraria para percorrer a cidade toda? 3 dias. Então, Nínive era maior que Rio Preto, não era? Pelo menos em espaço, porque Rio Preto você
Você atravessa antes de 3 dias, não é? Se você for caminhando. E Nínive era grande. Vamos lá. Verso 4. E começou a Jonas a entrar pela cidade. E a caminho de um dia já pregava. Ou seja, fazia um dia que ele estava caminhando e estava pregando. E a pregação era essa. Verso 4. Ainda em 40 dias, Nínive será o quê? Ou destruída. A mensagem que Deus deu para Jonas era a seguinte: Jonas, pregue para Nínive que se eles não se arrependerem, se eles não se converterem, se eles não terem o Criador por Deus, em 40 dias Deus vai fazer o quê? Vai destruir a cidade. Como destruiu com quem? Lembra qual cidade que Deus destruiu? Sodoma e Gomorra. Isso, a pregação era a mesma. E aí, verso 5. Olha o verso 5. Os homens de Nínive fizeram o quê? Creram em Deus. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de saco desde o maior até o... Gente, a gente tá falando aqui do maior missionário que já houve. Jonas foi enviado como missionário para uma cidade, para ganhar almas naquela cidade. E o que nós acabamos de ler aqui? Que ele conseguiu ganhar para Jesus do maior até o... Todos na cidade aceitaram Jesus. Olha só o que Jonas fez. Todos na cidade aceitaram Jesus. Verso 6. E a palavra, a pregação de Jonas, também chegou ao rei de Nínive. E este se levantou do seu trono, tirou de si os seus vestidos reais, cobriu-se de saco e assentou sobre a cinza. Todos aceitaram Jesus, inclusive o rei de Nínive. Olha o sucesso da pregação de Jonas. Estamos aqui vendo um missionário que executou com perfeição a obra que lhe foi confiada, não é? Até o rei aceitou. Verso 7. E o rei fez uma proclamação que se divulgou em Nínive. Por mandado do rei e dos seus grandes, eu digo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem alguma coisa, nem se lhe dê pastos, nem bebam água. Mas os homens, os animais estarão cobertos de sacos, clamarão fortemente a Deus, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha a proclamação, o edito do rei. Até os animais tiveram que aceitar Jesus aqui, não foi? Até os animais tiveram que jejuar aqui, não foi isso que nós acabamos de ler? O rei pegou e falou, as ovelhas, os bois, ninguém vai comer nada, todo mundo de jejum, em nome do Criador, em nome do Rei do Universo. Quem sabe se fizermos isso, Deus se arrepende do mal que falou que faria e não nos destrua dentro de 40 dias. Vocês estão vendo o que Jonas fez em Nínive? Olha o estrago que Jonas fez. Jonas conseguiu ganhar para Jesus toda a cidade. E a cidade não era pequena e não tinha pouca gente. Olha o versículo, capítulo 4, versículo 11. Vamos correr para lá, depois nós voltamos. Capítulo 4, versículo 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens. A gente está falando só de homens aqui, a gente não está falando de mulheres. Para cada homem tem o quê? Tem muitas outras mulheres, não é? Tem filhos, e a gente está falando aqui só de homens. Tinha 120 mil. Calcula-se que tinha mais de 1 milhão de pessoas morando em Nínive. Imagina Jonas chegar numa cidade de 1 milhão de pessoas, começar a pregar e todos se converterem. Vocês já ouviram falar disso? Já ouviram falar de algum pastor, de algum missionário que fez isso? Não, nem o próprio Cristo conseguiu essa excelência de produtividade, não foi? Ele chamou para si 12 e um ele já tinha chamado com um propósito, não é? Jonas não, Jonas conseguiu salvar todo mundo da cidade. 100% da cidade Jonas conseguiu salvar.
Verso 10 do capítulo 3. Verso 10 do capítulo 3. E Deus viu as obras dos ninivitas, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que lhe tinha dito que lhe faria e não o que fez. E agora começa o capítulo 4. E aí revolta a gente quando a gente lê o capítulo 4, versículo 1. O que diz o capítulo 4, versículo 1? E desgostou-se Jonas extremamente disso. E ficou revoltado. E ficou ressentido. E ficou irado. O missionário vai, ganha todo mundo para Jesus. Todo mundo. É completa, é perfeita a missão dele. E aí, quando Deus se arrepende do mal que ia fazer, porque todo mundo aceitou Jesus, Jonas fica irado. Jonas fica bravo com Deus. Olha o versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando eu ainda lá na minha terra? Por isso que eu me preveni fugindo para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor era Deus piedoso. Olha o Jonas olhando para Deus e falando: por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor é bom, eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que o Senhor ia salvar essa gente, e para mim essa gente não merece ser salva. É esse o B.O. de Jonas com Deus. Olha lá: pois sabia que és piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e se arrepende do mal. Peço-te, verso 3. Peço-te, ó, Jonas pedindo para Deus: peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E Jonas tá revoltado aqui, não tá? Tá irado, porque Deus salvou os ninivitas. E a gente só entende isso se a gente olhar um pouco para o contexto cultural deste ambiente aqui. Nínive é capital da Assíria. A Síria é o país que faz fronteira com Israel. E aí, a Síria e Israel são inimigos mortais um do outro. Os ninivitas, uma vez eu li um texto que foi os ninivitas que inventaram aquele empalamento. Vocês sabem o que é o empalamento? O empalamento pega um taco pontudo e espeta a pessoa por baixo, assim, a ponto do taco sair pela boca. E os ninivitas, diz o texto que os ninivitas faziam isso com os israelitas, com os judeus, e colocavam, enfincavam na fronteira, assim, ó, de fora a fora da fronteira deles, os judeus. Eles eram extremamente maus. A ver do ponto de Jonas, eles não mereciam o céu. Eles não mereciam, porque eles eram extremamente cruéis. Eles matavam. E agora, a gente colocando isso pro nosso ambiente, existe determinados tipos de pessoas que nós falamos: Senhor, não, esse não merece pro céu. Esse não, Senhor. Existe pessoas que feriram nós, que nos machucaram, que fizeram mal contra nós, e a gente julga e diz: esse daí não vai pro céu, esse não merece salvação. E eu já tive um sentimento assim. Uma certa vez eu era recém-casado e eu saí para trabalhar, a esposa estudava, ela foi estudar e ladrões entrou dentro da minha casa e acabaram com tudo, sabe? Não levaram muita coisa, mas destruíram, quebraram tudo o que a gente tinha recém-conquistado, recém-ganhado, porque a gente era recém-casado, sabe? E eu lembro como se fosse hoje, já faz 19 anos que sou casado, mas eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei dentro de casa e eu vi a situação que estava a casa, sabe? Todas as coisas no chão, quebradas, assim, sabe? Tudo derrubado. Quando eu vi isso, eu odiei a pessoa
que fez isso. E olha, veio um sentimento de que eu queria ter encontrado aquela pessoa dentro da minha casa e eu ia acabar com a vida daquela pessoa. Sabe, veio esse sentimento e talvez seja um pouco do que Jonas está sentindo aqui. Para ele, os ninivitas não merecem a salvação. Para ele, os ninivitas têm que ir para o inferno. É gente que tem que ir para o inferno. Não merece perdão de Deus. E agora nós entendemos por que Jonas foge para Tarsis quando Deus manda ele ir pregar para os ninivitas. Porque Jonas conhecia o Deus que ele tinha. E ele sabia que se ele fosse pregar para os ninivitas, eles iam se converter. E aí a revolta de Jonas não ia ser consumada. A vingança de Jonas, o ódio de Jonas, não ia ser consumado. E aí ele pega e fala no versículo 2, tá vendo, Senhor? Por isso que eu fugi, porque eu sabia que se eu fosse para Nínive ia acontecer isso. Eu sabia que se eu fosse para Nínive, aí ó, só ia perdoar todo mundo, eles não merecem perdão, Senhor Jesus. E aí no versículo 3, Jonas vai falar, tira minha vida, tira, eu não quero ir pro céu não, eu não quero estar junto com eles, tira minha vida, eu prefiro morrer do que viver. É isso que Jonas fala. E verso 4. O Senhor olha para Jonas e fala, Jonas, tem motivo de você estar se sentindo assim? Tem motivo desse ódio, Jonas? É razoável esse teu sentimento? Verso 5. Então Jonas sai da cidade, sai de Nínive, se assentou ao oriente da cidade, fez ali uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a... O que Jonas ainda estava esperando? Que caísse fogo do céu e consumisse. Diz a palavra de Deus que ele sai de dentro da cidade, a uma distância que dê para ver a cidade, ele monta uma cabana, ele senta embaixo da cabana e fica olhando para a cidade para ver se Deus não vai destruir a cidade. Olha o tamanho do ódio de Jonas, hein? E a gente cultiva esse ódio também, viu? A gente tem mágoas também. Verso 6. Hã? É, e fez, é verdade, e fez, verso 6, e fez o Senhor nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que o fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da... Olha, aqui começa uma outra cena, um outro episódio. Tá Jonas esperando a cidade ser queimada, ser destruída, e aí Deus faz nascer assim, uma planta que cobre Jonas. E Jonas, final do versículo 6. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, porque o que Deus fez o livrar do seu enfado, do seu cansaço. Talvez era muito quente, era deserto, talvez era muito calor, e a planta deu alívio para Jonas. E Deus fazendo isso, Jonas ficou extremamente feliz. Ele estava extremamente triste e queria morrer. Deus fez isso, Jonas ficou extremamente feliz e agora ele quer viver. Vamos continuar. Verso 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da água, o qual feriu a planta, a aboboreira, e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o qual feriu a cabeça de Jonas, e este desmaiou, e desejou de novo com toda a sua alma morrer, dizendo melhor me morrer do que viver. Então, Jonas era os sentimentos deles era bipolar, não, os sentimentos deles era de picos. Ele está extremamente ressentido e quer morrer, ele está extremamente feliz e quer viver, agora ele está extremamente triste, ressentido e quer morrer de novo. E verso 9. Então disse Deus ao Jonas:
É acaso razoável que te enfades assim por causa de uma planta, por causa de uma aboboreira? E Jonas disse: é justo sim que me enfade, que me ire, que me revolte, a ponto de desejar a morte. Jonas aqui ele estava revoltado com Deus. E aí Deus, no versículo 10, disse assim: tiveste compaixão, ficaste alegre, ficaste satisfeito da aboboreira, na aboboreira, o qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? A conclusão disso, sabe qual que é? Versículo 6. Olha o versículo 6. Quem que fez a aboboreira nascer? Não foi Jonas? Quem que foi? Foi Deus. Versículo 7. Versículo 7. Quem que enviou o bicho no dia seguinte para matar a aboboreira? Não foi Jonas? O que está escrito? Deus enviou. E aí Deus olha para Jonas e fala: é razoável que te enfades? Quem que enviou a bonança da sombra? Foi? Quem que enviou a dor e o sofrimento do sol castigante? Foi? Foi Deus. E aí Deus olha para Jonas e fala: é razoável que te enfades? O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que os ninivitas escravizaram, os assírios escravizaram Israel, os assírios fizeram mal a Israel e tudo isso estava sob o controle de Deus. É razoável termos um sentimento mau, um sentimento revoltoso contra alguém? Porventura não é Deus o soberano do universo? Aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te magoou, não é Deus o soberano do universo? Quem que tu acha que enviou lá para te ferir? Quem que tu acha que enviou lá para te fazer mal? Quem que tu acha que enviou aquela pessoa para fazer você sofrer? Quem que foi? E foi Deus, porque Ele é o soberano. E Ele usou aquele homem mau, ele usou aquela pessoa mal para fazer você crescer, para fazer você ser grande, para fazer você ter experiência. É razoável que tenhamos sentimentos maus contra tais pessoas? Essa é a pergunta de Deus. É razoável que tenhamos ódio porque aquela pessoa nos feriu? Essa a pergunta, essa é a indagação de Deus para Jonas. Aquele mal te fez crescer. Aquele mal te fez vencer. Aquele mal te fez ter experiência. E tu tá revoltoso com Deus ou com tal pessoa por ter feito você crescer? Por ter feito você chegar hoje onde você tá? Ele está no controle do universo. Ele está no controle da situação. É ele. Tudo é dele. Tudo é por ele. Tudo vem dele. Quem que criou o mal? Quem que criou o inimigo das nossas almas? Hã? Foi Deus quem que permitiu que o homem caísse lá no Éden. Foi Deus que permitiu. Porque no seu eterno conselho valeria a pena. Todo o processo que Deus fez você passar, foi Ele quem permitiu você passar. Foi Ele quem autorizou que o inimigo das nossas almas, Deus não faz o mal, mas Ele permite o mal sobre a sua vida para te fazer crescer, para te fazer ser grande, para te fazer ter experiência, para poder, assim com a sua experiência, guiar outras pessoas ao caminho da luz. É razoável que tenhamos, então, um sentimento ruim, um sentimento mal contra pessoas que nos fizeram mal? Essa é a pergunta de Deus. E
E depois que Deus me mostrou isso, eu não posso mais odiar o meu irmão. Eu não posso odiar nem o meu inimigo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam o quê? Aqui em união até com os inimigos. Jesus está falando. Em união até com os inimigos, sem sentimento faccioso, sem sentimento de vingança, porque o perdão vem de quem? De Deus. É Ele quem faz a ferida, mas é Ele quem a sara, quem a cura. É Ele quem permite a dificuldade, mas é Ele quem traz a bonança. É Ele quem permite a ferida, sabe por quê? Porque a ferida vai criar cicatriz. E cicatriz, aquele que vem de Cristo tem. Aquele que vem de Cristo tem. O apóstolo Paulo vai falar: trago no meu corpo as marcas, as cicatrizes que o evangelho de Cristo me propôs. E isso é sinal de glória. Isso é sinal de honra. Isso é sinal de que somos soldados e trabalhamos para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e que possamos ouvir a voz dele e ser gerado o perdão dentro dos nossos corações. Porque muitos maus, muitos problemas, muitas dores, muitos sofrimentos a vida nos fez sentir. Mas Deus estava no controle para nos trazer hoje aqui. E se hoje nós somos quem somos, é por causa das dores, não é por causa das bonanças, não é por causa do dinheiro, não é por causa da prata, é por causa das dores que Ele permitiu com que passássemos. Então, a pergunta que ele deixa para Jonas é razoável que te revoltes? É razoável que te ires? E essa é a primeira lição. Esse é o primeiro ensinamento sobre pecado. Vamos começar a estudar sobre pecado. E Deus vai te limpar. E Deus vai nos limpar. E Deus vai nos purificar de todo pecado. E o primeiro pecado, sabe qual que é? É a falta de perdão. Isso, é a falta de perdão. Às vezes nós achamos que o pecado é aquele mal que a gente cometeu, aquela coisa horrível que a gente cometeu. Não. O pecado está, sabe aonde está? Sabe por onde se inicia? Onde nós achamos que nós é que estamos corretos e aqueles lá que merecem o erro, aqueles lá que merecem a condenação. E Jesus começa por lá, para mostrar para nós que a justiça dele é diferente da nossa. Que o ponto de vista dele é diferente do nosso. A gente olha, e se eu quiser mostrar a saída para vocês, eu vou falar para vocês: a saída está à minha direita. Vá para a minha direita, vá para a direita, porque a saída está lá. Agora, se vocês obedecerem e forem para a direita, vocês vão para onde? Vocês vão para cá, porque o ponto de vista de vocês está sendo diferente do meu. Agora, o ponto de vista do Criador qual que é? Ele vê da onde? Ele vê de cima. Ele vê de cima. O ponto de vista dele é o verdadeiro, é o real, é o verdadeiro caminho. E ele tem muito a nos ensinar. Ele tem muito a nos ensinar. E a primeira lição é essa, que o perdão tem que nascer dentro dos nossos corações. Porque ele sempre está no controle. Viu? Ele sempre está no controle. Amém? Amém? Deus abençoe.